Alô amigos, canal Roberto Kodama analisando a derrota 3-0 para o Ferroviário. Uma derrota acachapante, uma derrota humilhante e pior, poderia ter sido mais. Poderia ter sido tranquilamente 5-0, 6-0, tal foi o domínio do Ferroviário, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, o Ceará até teve algumas possibilidades através de Janderson, mas no segundo tempo o time se desorganizou a tal ponto que mostrou claramente as carências desse time. Em que vocês aproveitam o que desse time? Meu Deus do céu! Olha, o Ceará, Richard, não mostrou segurança. Buiú, lamentável. O Buiú, começar com Buiú de lateral, aí realmente não tem condições. Vitor Gabriel também não mostrou serviço. Luiz Otávio muito mal. Começou o ano mal, o ano passado também já não estava as coisas, muito lento, pesado. Richardson, o que eu vou falar do Richardson? O Richardson, muito mal, falhando muito. Aliás, ele falhou em no mínimo 2 gols. No mínimo 2 gols foi falha dele. Muito mal, assim como o Kaique, não se entenderam em campo. O meio de campo do Ceará não se entendeu em campo. O Vina, mais uma vez, não foi o diferencial, desmotivado. Vitória tranquila do Ferroviário, né? Time de 4ª divisão, só para vocês terem uma base. E mereceu a vitória. Mereceu a vitória e dá a impressão que vai longe tanto no Cearense como na Copa do Nordeste. Tá? No início o Ceará tentou, né, até tentou algumas jogadas e tal. Luvanor também como centroavante não funcionou, não foi bem. Né? E falta recursos para esse time do Ceará. Tá? Escalou errado, mexeu errado. Por que tirou o Jean Carlos, que sempre é uma possibilidade de alguma situação para o Ceará, né? E tirou o Jean Carlos. Ciel foi o melhor do jogo, juntamente com o Pulga, 2 jogadores que meteram o Ceará na roda. Né? Ciel, aliás, é melhor que todos esses atacantes aí do Ceará. Tá? Pode botar todos na roda que o Ciel é melhor e foi realmente com justiça escolhido o melhor do jogo. O Pulga também, um jogador muito rápido, um jogador vertical, né? Deitou e rolou em cima da defesa do Ceará. O Ceará realmente não jogou nada, decepcionou a sua torcida mais uma vez e sem alternativas de reação. 3-0 para o Ferroviário é humilhante. Ceará tentando ter a posse de bola, o que não conseguiu, né? Não conseguiu, uma posse de bola falsa, digamos assim, e pouco utilizando as laterais do campo. E pergunta que fica, por que Guilherme Castilho não entra nesse time? Não é possível que o Guilherme Castilho não tenha lugar nesse time do Ceará. Tá? Um time lento, um time pesado, um time sem alternativas. E, no final, o Ferroviário botou o Ceará na roda. Essa que é a verdade. Poderia ter sido mais, poderia ter sido 5-6-0, como eu falei antes. Uma derrota como essa vai servir para reavaliar muitas situações no Ceará, inclusive questão de reforços. Tá? A verdade é que o Ferroviário venceu o Ceará por 3-0, na estreia aí de fase de grupos aí da Copa do Nordeste, o duelo que aconteceu no estádio Presidente Vargas. A torcida não tinha nem força mais para protestar ou vaiar ou coisa parecida. A torcida realmente ficou em silêncio, já admitindo que esse Ceará está numa fase muito ruim, já, e não é de agora, vem do ano passado. Né? O time com propriedade, o Ferroviário, comandado aí por Paulinho Kobayashi,
envolveu o Ceará, garantiu os 3-0 e segurou essa vitória acachapante, essa vitória dominante do Ferroviário diante do Alvinegro. Ciel marcou 2 vezes, uma de pênalti, né? E Eric Pulga marcaram os gols da partida. Outro grande destaque foi o goleiro Douglas Silva, que no início, com uma pressão inicial do Ceará, soube segurar o resultado no início do primeiro tempo. Fez grandes e importantes defesas o goleiro Douglas Silva. E o Ceará deu uma certa pressão no início do jogo, como eu falei antes, principalmente através da criação divina e através da finalização de Janderson. O Alvinegro teve algumas boas chances. Além deles, o Luvanor e também o Marcos Ítalo tentaram algo no início da partida, conforme eu falei antes, tentando dar uma falsa posse de bola. Mas a verdade é que o Ferroviário dominou de cabo a rabo do início ao fim. O Vozão até chutou algumas vezes no gol, mas não conseguiu ser efetivo. Além disso, teve aí a noite inspirada aí do goleiro Douglas, que fechou as traves. E aí não demorou muito, né? Não demorou muito para que o Ferron começasse a mostrar o seu futebol, começasse a aparecer no jogo. Tá? A primeira grande chance foi de Felipe Guedes, mandou a bola no travessão. Ciel também teve boas oportunidades e foi o capitão da equipe que abriu o placar aos 20 minutos de pênalti. O Alvinegro seguiu pressionando, tentando pressionar, na verdade, né? Mas viu o adversário crescer com o gol ainda mais na partida. Aos 44 minutos, Eric Pulga, cara rápido, infernizou a defesa do Ceará, fez uma bela jogada individual e fechou o placar do primeiro tempo em 2-0. E aí o ritmo do segundo tempo diminuiu um pouco, né? O Alvinegro tentou segurar a posse de bola, mas foi pouco criativo, foi pouco efetivo. E do outro lado, o Peixe buscava mais o Ferroviário, porque o Ferroviário queria matar o jogo. E aos 12 minutos, após falta perigosa em Eric Pulga, Ciel cobrou, né? Deu um foguete direto, a bola da lateral. Claro, tinha muitos jogadores na frente, encobrindo a visão de Richard, mas o Ciel cobrou firme, forte e ampliou para o Ferroviário. Pelo Ceará, Vina ainda teve algumas chances, mas não conseguiu finalizar com qualidade. 3-0 para o Ferroviário, o Ferrão segurou a posse de bola e trabalhou com paciência, como eu disse antes, botando o Ceará na roda nos minutos finais. E mesmo com algumas tentativas do Ceará, como teve o cabeceio aí do Danilo Barbosa, né? Além das chegadas de Eric, Chay também entrou, o Janderson, o time contou com o grande nome do time na noite, que foi o goleiro Douglas. 3 destaques, portanto, o goleiro Douglas, o rápido atacante Eric Pulga e o efetivo e matador Ciel. Tá aí então, esse foi o resumo dessa partida. Tem que haver uma reunião, tem que haver uma análise da comissão técnica, colocar os jogadores também na responsabilidade. Robinson de Castro tem que assumir também a responsabilidade, ele que meio que largou de mão, deixou tudo para o Albeci, né? Mas ele tem que entrar na roda, tem que entrar, ou larga de vez, Não dá para continuar assim, porque continuando desse jeito, a coisa vai desandar. Foi o que eu vi de Ferroviário 3, Ceará 0. Reage, Ceará. Reage, Vozão. Ainda dá tempo. Mas tem que haver uma conversa, uma reunião, motivação acima de tudo, aumentar o ego da turma, mas que agora parece que com esses 3-0 foi tudo por água abaixo e tem que começar de novo. Recomeçar. Nada está perdido. Só que eu acho que esse time do Ceará, desorganizado do jeito que estava hoje, desorganizado do jeito que demonstrou hoje, tem que haver uma outra rota, um outro caminho, uma outra visão, um outro jeito de levar a coisa. Porque do jeito que vai, não dá para deixar a coisa degringolar.
né? Porque o Ceará tem um ano importante, é um ano em que o principal objetivo é a volta para a elite. Agora, começar com o astral por baixo fica mais difícil o caminho. Desejo a vocês uma abençoada semana. Fique com Deus.